Paz do Senhor, gente, homens e mulheres de Deus, hoje quinta-feira abençoada, eu quero profetizar a bênção na sua vida. Se você crê no poder da palavra, diz amém para receber uma bênção na sua vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma meditação hoje, né, nesse dia tão especial, nesse feriado, né? A palavra de Deus, ela vem nos trazer força espiritual, que nos traz benefício, não somente espiritualmente, mas fisicamente também, né? A palavra de Deus, ela enriquece a nossa vida de todas as formas, né? E ela nos traz sabedoria, nos enriquece, né? A respeito do reino de Deus, nos traz riquezas preciosas, glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra abençoada, uma palavra de salvação para a sua vida, para você que crê no poder da palavra, que crê que o Espírito Santo usa, né, seus servos na terra, como usou, né, o próprio Jesus Cristo, né, que se nomeou de servo, aqui como nós vamos ver na palavra, né? Então, se você recebe essa palavra de ânimo, essa palavra abençoada na sua vida, você vai dizer amém, glória a Deus, você vai dizer eu recebo em nome de Jesus, né? Eu ligo com você, irmã Eliane, essa palavra na minha vida, porque a palavra de Deus, meus irmãos, diz que nós quando ligamos alguma coisa aqui na terra, é ligados no céu também. Então você já se inscreva no canal, né? Já ativa o sininho para receber as notificações, para receber uma bênção ministrada na tua vida, né? Pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 15 ao 24, uma palavra de salvação para a nossa vida. Vamos ler. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que havia sido convidado: Venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse a seu servo: Vá pelos caminhos e velados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhe digo, nenhum daqueles que foram enviados provará do meu banquete. Ou palavra, né? Palavra, meus amados irmãos, de salvação, né? Nós vemos aqui, meus amados irmãos, nesta palavra, né, que havia um grande banquete, uma grande festa, né? E essa parábola, meus irmãos, se refere a essa grande festa como o reino de Deus, né? E Jesus, nessa parábola, ele está falando dele mesmo como servo que foi enviado por Deus dos céus para trazer um grande convite, um convite especial para mim e para você, né? Para a festa, para o grande banquete. Mas havia, né, muitas desculpas, né, meus amados irmãos? Todos aqueles que recebiam o convite, vários deles disseram que estavam ocupados demais, inventaram várias desculpas, meus amados irmãos, né? Como vocês vêem na palavra. E com tantas desculpas e recusa daquele convite, ele voltou, o servo voltou e disse ao seu senhor, né, o que havia acontecido. Então, a palavra nos diz, né, que o servo voltou
e relatou ao seu senhor o que havia acontecido. E aquele senhor irou-se muito, né, com a resposta daquele servo. Então ele enviou novamente aquele servo pelos caminhos, pelas estradas, pelos becos, e convidasse os aleijados, né, os mancos, aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, né? Aquelas pessoas que estavam abandonadas na sarjeta. O Senhor mandou que trouxesse todas para aquele banquete. Que naquele banquete, aquela festa não era para estar, né, vazia, que era para estar cheia. Glória a Deus, aleluia. É um convite, meus amados irmãos, de salvação para a nossa vida. É um convite, meus irmãos, de salvação para a minha vida, para a sua vida. E muitas das vezes nós temos recusado, nós temos inventado desculpas, né? Desculpa esfarrapada, né? Como aconteceu na vida dessas pessoas que receberam o convite daquele servo, né? Nós vamos ver aqui o primeiro convite que foi enviado, né? A primeira resposta foi: acabei de comprar propriedade e preciso vê-las. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós inventamos muita desculpa, estamos muito atarefados, né? Envolvidos nos nossos próprios interesses, né, que não buscamos a direção, nem a direção de Deus para irmos bem na nossa vida, no que nós vamos fazer, né? E ainda inventamos desculpas quando nós recebemos um convite, né, para participar de um grande banquete, de uma grande festa, como é aquele que Jesus veio nos anunciar, aquele que Jesus veio nos trazer. Glória a Deus, aleluia. O segundo servo que recebeu, a segunda pessoa que recebeu o convite do servo, ele disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo examiná-las. É uma coisa sem lógica, né, meus amados irmãos? Se nós pararmos e meditarmos nessa palavra, nós vemos que não tem lógica. O certo é a pessoa comprar, examinar primeiro para depois comprar. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós damos respostas sem lógica, né? Isso demonstrando a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, não é verdade? E a nossa falta de temor para com as coisas de Deus, né, meus amados irmãos? E nem buscamos sequer a direção de Deus, como essa pessoa, né? Porque ela fez, aparentemente, sem sabedoria. Ele fez um negócio sem sabedoria. Se ele tivesse a direção de Deus, se ele tivesse buscado, né, em Deus primeiro, ele não tinha invertido as coisas. Porque o certo é primeiro examinar as juntas de bois. Não comprar primeiro para depois examinar, né? Então você vê que não há lógica, né, nessa desculpa. O outro servo, meus amados irmãos, disse assim: eu acabei de me casar, por isso não posso ir. Glória a Deus, aleluia. Como a falta de sabedoria do ser humano, né, meus irmãos? Que muitas vezes rejeita as pérolas e come com os porcos, né? Rejeita as pérolas do céu, e vai comer com os porcos, né? Vai comer com os porcos, como fez aquele homem, aquele jovem que rejeitou a casa do pai e foi comer as bolotas com os porcos, né? Muitas das vezes a pessoa deixa de participar, como esse homem, essa pessoa que recebeu esse convite, né, meus irmãos, precioso, para participar do banquete, um grande banquete, como o texto diz, né? Ele rejeitou de estar na festa com o Pai precioso, que é o nosso Deus, que é o reino de Deus, né, representado nessa parábola, para ir casar. Ele deu a desculpa que ia casar, que não poderia estar naquela festa, né? Simbolizando a falta de sabedoria, simbolizando a cegueira, né? A cegueira espiritual da pessoa, que muitas vezes, né, dá essa mancada, não é verdade? Ele poderia ter juntado as coisas e se alegrar na casa do Pai, celebrar o seu casamento na casa do Pai, celebrar, né, a sua felicidade no banquete do Pai, né? Que alegria, mas ele rejeitou pela falta de fé. Ele rejeitou pela cegueira espiritual, né? Ele rejeitou as pérolas do céu para comer com os porcos. Não é diferente de muitas pessoas hoje, né, meus irmãos? Não é diferente. Muitas pessoas hoje não têm sabedoria. Muitas pessoas hoje, a gente que muitas vezes, que nós recebemos sim conhecimento da palavra de Deus, que as pessoas que quando estão na presença de Deus, elas são pessoas sábias.
São pessoas que vê, né, meus amados irmãos, coisas que gente que está no mundo, que pessoas que estão no mundo não conseguem enxergar, porque é sabedoria do alto, né? É visão que vem dos céus. Então, o homem e a mulher que está na presença de Deus é cheio de sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Então, muitas das vezes, quando a gente vai conversar com pessoas, ou quando nós como servos, vamos levar o convite para o grande banquete, né, para a grande festa do reino dos céus, nós vemos, né, a incredulidade, a visão tapada, a mente tapada, né, das pessoas. Isso é que é a verdade. Isso é que é a verdade que nós enxergamos. Então, é hora de nós buscarmos sabedoria no Senhor. Vamos receber as pérolas dos céus, né, meus irmãos? Vamos receber, vamos festejar, vamos comer do grande banquete com o Senhor, né? Então, a palavra de Deus diz que quando o Senhor recebeu a resposta daqueles servos, que aquelas pessoas rejeitaram, ficou muito irado. Ficou muito irado. Então, o grande Deus, né, representado nessa parábola, disse: vai e traz os coxos, os aleijados, os rejeitados, os humilhados, e traz para cear comigo. A minha casa não vai ficar vazia. Então pode crer, meus irmãos, pode crer. Você que está desvalido, você que está rejeitado, você que é humilhado, você que ninguém dá nada por ele, sabe que Jesus te convida hoje. Você que está na sarjeta, entristecido, né? Ninguém dá nada por você. Saiba que o grande Deus está te convidando hoje. Ele te chama para participar desse grande banquete. É o convite do servo para a tua vida hoje, né? Venha cear com o grande Deus. Venha entrar, glória a Deus, aleluia, na grande festa do reino dos céus, né? Glória a Deus, do reino de Deus. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas hoje já receberam o convite, né? Já receberam o convite de Jesus, que foi o grande mestre, que foi servo do Deus Altíssimo, né? Que foi enviado dos céus como servo, como ele se intitula aqui nessa parábola. Ele trouxe o convite para nós. E ainda hoje tem servos de Deus entregando o convite, né? Entregando o convite para todos que ainda não receberam. Ainda hoje nós temos a oportunidade, nós estamos com o convite na mão, mas a decisão é nossa de aceitarmos esse convite ou não. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus amados irmãos, vai chegar um dia que não vai ter mais oportunidade. Se você ainda não aceitou, aceite o convite, ainda há tempo. Ainda há tempo, aceita o convite. Deus está te chamando, Ele quer te salvar, Ele quer trazer bênção para a sua vida, ainda aqui nessa terra, e ainda o gozo eterno, meus amados irmãos. Saiba que os dias aqui são curtos, né? O tempo passa muito rápido aqui, mas lá na eternidade será a eternidade, meus amados irmãos, né? Nós vamos nos preparar, receba essa palavra no seu coração, para que você venha receber a salvação na tua casa, na tua família, na tua vida. Amém? Receba e não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de ajudar a levar a palavra de Deus. Amém? Deus possa te abençoar hoje e sempre em nome de Jesus Cristo. Amém?